Sextou, hein? Com o início das rodadas do campeonato italiano, espanhol e alemão. As melhores dicas, análises, estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sextou, começando aí rodadas no futebol europeu, né? Das principais ligas, vamos analisar agora e eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano. Definições, né? Reta Definições. Final de ligas europeias. Isso. Aí nós vamos trazer aí Bundesliga, Bundesliga. Série A e La Liga. É isso. Bom, Acabando. vamos começar por onde? Por onde, produção? Pela Você não Bundesliga. sabia, né? Claro que é ela. Wolfsburg e Hoffenheim. Jogo sexta, 3h30 lá na Volkswagen Arena. Perfeito. Penúltima rodada do Campeonato Alemão, né? Vale Isso. lembrar que o alemão são apenas 18 times. E o Bayern já é campeão, né? O Bayern já é campeão. Harry Kane finalmente Isso. ganhou seu primeiro título. E todos os jogos que a gente vai trazer hoje tem algo a ser definido, né? Por isso que selecionamos esses jogos aí mais Isso. relevantes. Aqui, no caso, o Wolfsburg já meio que, entre aspas... Na verdade, né, a gente joga selecionou isso porque só tinha esse na sexta. Deixa o pessoal achar aqui. Não teve nenhum critério. Deixa Era o pessoal que tinha. achar aqui. É, uma segunda divisão tailandesa não ia botar aqui, né? Mas o Hoffenheim ainda não se livrou do rebaixamento, Fábio Hermano. Já está quase lá, mas matematicamente ainda não. É isso, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, né? Trazer a estatística. O que é isso aqui, Fábio Hermano, que eu tô É um apontando? QR Code, Ah. né? Que você pode apontar a câmera do seu celular e fazer o download, né? Se você não quiser gratuito, apontar a sua né? câmera, é só ir na lojinha de aplicativos do seu celular e digitar Game Arena Perfeito. e vai aparecer o Também. aplicativo, tá bom? Um momento muito bom dos times. Uma vitória em 5 jogos, né? Do Hoffenheim e nenhuma em 5 jogos do Wolfsburg. É até maior, tá? São 8 seguidas do Wolfsburg sem vencer. Vamos à tabela de classificação, né? Até porque a gente tem que analisar muito bem o contexto aqui desse confronto. Bom, o Hoffenheim, ele tá ali em 15º, 5 pontos à frente do Heidenheim e 6 pontos à frente do Holstein Kiel. Ele ainda pode ser alcançado por essas duas equipes, tá? Então, assim, eu não vou nem dizer que o empate é lá de bom tamanho. Se ele empatar, ele já se livra do Holstein Kiel. Mas se o Heidenheim vence seu jogo, ele ainda não teria escapado do rebaixamento, tá? Então, é importante para o Hoffenheim, sim, vencer esse jogo, mesmo que fora de casa, contra o Wolfsburg. E a gente observa já um padrão, que a gente vai ver logo mais, os jogos do Hoffenheim têm sido muito movimentados, são jogos que o Hoffenheim está indo para cima, tentando conquistar essa vitória, se livrar do rebaixamento de todo jeito. O Wolfsburg já está ali em 12º, 39 pontos, e a gente vai observar também pelos confrontos, que parece que meio que deu uma largada, né? Escapou do Caiu rebaixamento. muito, né, o Wolfsburg. Ele tava na parte de cima, Cara, né? ele chegou a ficar na parte de cima por um Ele tempo. tava brigando ali. por Liga no primeiro turno, eu lembro que ele brigava Sim. por Liga dos Campeões, caiu demais aí no segundo turno e vem de derrotas, Cara, olha né? Vamos isso. lá. Desde do dia 8 de março, o Wolfsburg não vence, tá? E assim, são muitas derrotas. São 2 empates e 6 derrotas. É isso, tomou 4 do Borussia, perdeu do Freiburg em casa, empatou com mais fora, o único resultado aceitável, perdeu do RB Leipzig, perdeu do União Berlim, perdeu do Heidenheim, que também é um time que está na zona de rebaixamento, perdeu do Augsburg, perdeu do St. Pauli. Empatou com o São Paulo. Empatou com o St. Pauli. Não é tão... É porque empatar com o St. Paulo em casa... Levou gol em todos esses jogos, né? Porque os 2 empates foram com gols também. E o Hoffenheim? Bom, o Hoffenheim, pelo menos, os jogos já têm sido mais legais, tá? Apesar do time não estar tão bem assim, a gente observa a tendência altíssima de gols dos jogos do Hoffenheim. Vem de 4-4 contra o Mönchengladbach, 3-2 contra o Borussia Dortmund, perdeu, né? Perdeu também para o Freiburg por 3-2. Antes disso, havia batido mais por 2-0. Mas é uma tendência muito alta de ambas marcam jogos com muitos gols, os jogos do Hoffenheim. Perdeu de 3-1 pro Leipzig, empatou em 1-1 com o Augsburg. A gente vê que o ambas marcam bateu em 5 dos últimos 6, tá, Fábio Hermano? E pelo menos 2 gols a gente teve em todos. 3 a gente teve em 4 de 6. É isso, momento bet nacional, né? Porque vamos dar uma olhadinha no favoritismo, que é Do Wolfsburg, tá? Wolfsburg. Apesar de jogar em casa e não vencer há 1 milhão de anos, é favorito. É porque a grande questão é, velho, é um jogo que o Hoffenheim, ele deve se expor. Tem acontecido isso nos últimos jogos da equipe visitante, né? E, cara, não é um time que passa tanta confiança assim pra gente apostar num empate ou Hoffenheim, né? Com odds em 1.6. Eu acho que eu acabo preferindo focar em gols, que é uma tendência alta em jogos da Bundesliga de forma geral, tá? Não é nem só dessas equipes. E do Hoffenheim a gente tem observado uma tendência ainda mais alta. Tanto que se você pega como parâmetro que é a linha do 2.5 gols, você vê uma discrepância alta entre o mais de 2.5 e o menos de 2.5. Pois bem, mais de 2.5 gols, eu acho que acaba sendo um risco apostar que vai sair 3 gols na partida, levando em consideração que a gente tem ambas marcam pagando em 49. É uma odd mais baixa, é bem verdade, mas aqui 2 gols já pode ser o suficiente para ser green, né? O 1-1 já é um palpite que nos serve. E assim,
Se for para sair 3 gols, a gente imagina mais que seja um 2-1 do que um 3-0 para um dos dois lados. Tem sido a tônica em jogos do Hoffenheim, né? O ambas marcas bateu em 5 dos últimos 6. Os últimos jogos aí foram 4-4, 3-2 e 3-2. Jogos muito movimentados. Então, levando em consideração que é a penúltima rodada, o Hoffenheim ainda não se livrou do rebaixamento, eu acho que o ambas marcas é uma boa pedida, porque o jogo tende a ser aberto. Muito bem, então dica dada aí para Wolfsburg e Hoffenheim, ambas marcam aí jogo do campeonato alemão. Bom, vamos para a Espanha, porque tem Las Palmas e Rayo Vallecano. Sexta, 4 da tarde, lá no estádio Gran Canária. É a 35ª rodada também, reta final, né? Teremos essa e mais 3 rodadas, não é isso? Você é muito bom no matemática, né? Impressionante. É isto. O cara vou. Dito isto, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada. Por quê? Em termos de classificação, o Rayo Vallecano é bem melhor do que o Las Palmas, mas o momento recente não é tanta coisa assim não, tá? O momento recente do Las Palmas é até um pouco melhor, né? São dois times que ainda brigam por algo e brigam por algo bem distinto. O Rayo Vallecano, nesse momento, ele é o primeiro time ali fora da zona de classificação para competições europeias, tá? O 7º lugar, que é o Celta de Vigo, tá indo para a Conference, e o 5º e o 6º vão para a Liga Europa. A grande questão é Champions. O 5º é Champions, então acho que aí o 6º a La Liga ganhou, exatamente. A La Liga e a Premier League ganharam mais uma Bem vaga. lembrado, é então uma vaga para a sexto Liga e Europa e sétimo. uma para a Conference. Isso. O Rayo Vallecano, ele não alcança mais a Liga Europa, mas ele ainda alcança ali uma vaga na Conference, que é o Celta de Vigo. E ele tá 2 pontos atrás. Tem totais chances ali de pegar ainda essa vaga, né? Mas é um time que vive um momento ruim e que vai enfrentar um Las Palmas que tá na briga para não cair. Tá na zona de rebaixamento, 3 pontos atrás do Alavés. Então é mais um joguinho aí com perspectiva de ser movimentado. Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos, né? Isso, começando pelo Las Palmas, né, que tirando os jogos mais complicados, ele perdeu de 1-0, né, contra Bilbao e Madrid. Mas nos outros jogos, o ambas marcam bateu com frequência, São né? jogos parâmetros para esse aqui, né? Ele perdeu do Valência 3-2, aí ele venceu o Retafe 3-1, aí perdeu da Real Sociedad 3-1, mas ainda assim, eu ainda assim acho que vale destacar uma vitória por 1-0 contra o Atlético de Madrid. Ele venceu o Atlético de Madrid, isso, e perdeu do Bilbao por 1-0, mas marcou gol, né? Ó, o ambas marcam batendo aí com muita frequência, né, velho? Ó, o ambas marcam, ele bate em 6 dos últimos 8, tá? O Las Palmas conseguiu marcar em 7 dos últimos 8. Em casa, essa média ainda é melhor. Nos últimos 11 jogos como mandante, o Las Palmas conseguiu marcar em 10, tá? Em 10. Então, assim, é um time que não tá tão bem assim, mas deu uma melhorada até num retrospecto um pouco recente, né? Uma boa vitória. Os dois últimos jogos foram derrotas, beleza. Mas eu digo aqui, um pouquinho antes disso, uma vitória contra o Atlético de Madrid foi muito boa e fora de casa contra o Retafe também, tá? O grande problema foi essa derrota em casa pro Valência aí recentemente. Isso. Mas a gente pode extrair o quê? Jogos muito movimentados, uma defesa que deixa muito a desejar, mas um ataque que, dentro das suas proporções, tem funcionado. É isso, vamos ver o Rayo agora, né? O Rayo que deu uma caída aí nas rodadas recentes, né? Até vem de vitória contra o Retafe, mas perdeu do Atlético de Madrid, empatou com o Valência em casa, perdeu do Bilbao fora e perdeu do Espanhol 4-0 em casa, né? Uma Via de 4 jogos sem vencer. Não muito boa, né? E tinha vencido o Alavés antes, né? 2-0, mas já é um time mais irregular do que era até pouco tempo atrás. Pois é, velho, isso aí é bem verdade, tanto que ele ficou um bom tempo ali em sexto, por ali, né, caiu um pouquinho agora e precisa vencer uma equipe de zona de rebaixamento se quiser sonhar aí com essa vaga em competição europeia. Muito bem, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, o favoritismo mostra do Las Palmas, uma vantagem do Las Palmas, time mandante. E prezando muito por esse retrospecto recente, que é até melhor, né, do Las Palmas, velho. Cara, eu acho que é muito difícil gravar o resultado final, tá? São dois times que brigam por algo, o Las Palmas tem o fator casa e retrospecto recente que pesam a seu favor. Por outro lado, a gente tem um Rayo Vallecano com uma equipe mais qualificada. Então, difícil cravar resultado final aqui nesse jogo, tá? Eu fugiria de qualquer coisa relacionada ao resultado final. Até mesmo dupla hipótese, empate nula, eu acho arriscado para essa partida. Gosto muito do ambas marcam, tá? Primeiro de tudo, a odd, muito boa, 1,83, e pelo contexto. Dois times que buscam algo. Dois times que o empate não é um resultado tão atrativo, né? O Rayo Vallecano, mesmo sendo visitante, ele está disputando ali um jogo contra a equipe de zona de rebaixamento. Levando em conta que ele briga por essa vaga de competição europeia, uma vitória é muito importante para o Rayo. Então, são duas equipes que vão brigar pela vitória, tende a ser movimentado também pelo retrospecto recente das equipes. A gente observou aí que o ambas marcam bateu em 6 de 8, foi? Do Isso, Las Palmas? 6 de 8. E ele marcou em 7 de 8, né? Então, assim, confio em 7, né? Confio muito que... Perfeito. Confio muito que vai sair gol aí das duas equipes. E considerando o custo-benefício da odd, ao meu ver, é a melhor pedida. Muito bem. Então, dica dada aí para Las Palmas e Rayo Vallecano. Ambas marcam também. Sim. Aqui a nossa dica para esse confronto. Bom, agora a gente vai falar do principal jogo, né? Bom jogo. Desta sexta-feira, né? Abertura de mais uma rodada da Série A italiana. Temos Milan e Bolonha, né? Sexta, 3h45 lá no San Siro. Matheus Montenegro, você prefere milanesa ou a bolonhesa? Uma boa pergunta. Eu como de tudo. Muito bem. Dentro das duas. Isso. Tá.
Bom, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena? Vamos lá. Porque o Milan vem numa boa fase, né? Uhum. 4 vitórias nos últimos 5, né? Teve uma derrota ali. E o Bolonha vem de 4 jogos sem perder, né? Isso. E vamos ver a classificação, né? Porque... É o principal para esse confronto. Né, velho? isso, né? Porque o Milan tá meio difícil, viu? Uma vaga em competição europeia. Cara, ainda assim... matematicamente... Há chances, né? De pegar pelo menos o 6º lugar, mas... Exato. Tem um ponto interessante que se destacar aqui, diferente de La Liga, que a gente acabou de analisar, aqui é uma vaga menos, né? São 4 para Champions, até o 4º vai para Champions, aí o 5º para a Liga Europa e o 6º para Conference. Salvo engano é isso. O Bolonha, nesse momento, ele também não está conseguindo vaga para a competição europeia. E o Milan, ele tá ali em 9º. O Milan, ele tá 6 pontos atrás de uma vaga em competição europeia. Restando apenas, essa aqui é a 36ª rodada, né? Ou seja, restam apenas 9 pontos de disputa. A grande questão que ainda dá para o Milan sonhar é, primeiro, a fase recente é boa, então dá para o Milan engatar essa sequência de vencer os 3 jogos que restam, e o fato de que a gente tem Juventus, Roma e Lazio com 63 pontos, tá? Então, assim, não é como se ele estivesse mirando apenas na Lazio. Se desses 3 times aí tiver sequência ruim na fase final, pode ser que ele ultrapasse um dos 3, né? E ganhando do Bolonha aí, ele praticamente já também se aproxima do Bolonha. Então, assim, é indispensável para o Milan vencer os 3 jogos que restam. Isso. Sobretudo esse aqui, que é um adversário direto. Se o Milan não vencer esse jogo, a gente pode botar aí como encerrada a temporada para a equipe rossoneira, tá? É isso. E matematicamente até o 5º lugar é possível, né? Ali que é o da Roma, né? Até assim, o 4º. Até o 4º, né? Assim. É bem difícil porque teria que ter tropeços de Juventus, Roma, Lazio. A Roma pega a Atalanta na rodada, então pode ser que a Roma tropece. Boa, aí fica 3 pontos. Se ele vence, por exemplo, a Roma perde. A Lazio empata. A Fiorentina também muito não ganha. Eu acho que se ele ganhar esse jogo, ele tá muito na briga. E se perder, ele tá fora. É isso. Bom, é isso. Vamos para os confrontos, né? O Milan que vem de vitória fora de casa contra o Genoa, 2-1, venceu o Venezia fora 2-0 e venceu o Inter de Milão, semifinal da Copa da Itália 3-0. Antes perdeu da Atalanta por 1-0, mas antes também tinha vencido a Udinese 4-0. Uma boa sequência, né? Sim. Cara, o Milan ele teve uma sequência muito dura aqui, tá? Ele pegou... de 5 jogos, a gente só tira esse aqui da Udinese, mas ele pegou no retrospecto Napoli fora, o clássico contra a Inter de Milão, Fiorentina e Atalanta. Tá? E depois ainda pegou a Inter de novo. Então 5 de 6 foram bem difíceis. Depois que ele pega 2 times mais fraquinhos, ele vence mesmo fora de casa. E eu acho que esse 3-0 contra o seu maior rival também deu uma empolgada boa. Então são 3 jogos consecutivos com vitória. O Milan que deu uma respirada e que ainda sonha aí com essa vaga. Eu acho que a gente pode cravar aqui. Se o Milan ganhar os 3 jogos, ele tá dentro. Eu acho que a gente pode caracterizar assim por causa dos confrontos diretos aí que ainda vão ter. Dificilmente ele ficaria de fora se ele vencer as 3. E tá empolgado. Contra um Bolonha que vem de 2 jogos sem vencer. Um empate fora de casa contra a Udinese e um empate em casa contra a Juventus. Que era um confronto direto, né? Exato. Então, assim, estão deixando o Milan sonhar. Eu caracterizaria dessa forma, tá? O Bolonha não é um time fraco, não é um time bobo. Não acho que tende a ser uma vitória fácil no Milan, mas eu estou confiante nos rossoneiros, tá? Estou confiante. É isso. Bom, vamos agora para o nosso momento bet nacional, né? Porque o favoritismo é do Milan, né? Joga em casa, mas odds até parelhas, né, velho? Isso. Que é justo. É justo, tá? O Milan não é tão favorito assim, não. Não à toa, o Bolonha fez uma campanha melhor, né? O ano do Bolonha foi mais interessante aí do que o do próprio Milan. 2 times que disputaram a Champions esse ano e que estão fora da zona de qualificação para a competição europeia. Então, assim, cara, eu acho que iria ser um jogo movimentado, um jogo bom. Eu, inclusive, gosto aqui do ambas marcam. Vou destacar essa opção aqui também, tá? Uma cotaçãozinha 1,74. Mas eu ainda acho mais seguro a gente pegar o criar aposta e duplar o dupla hipótese do Milan, para o Milan não perder o jogo, com um golzinho do Milan. A gente vai ter um odd de 51. E aqui, se for 1-0 para o Milan, vai ser green, que é um palpite que eu considero viável. Pelo momento recente do Milan, o time que deu uma melhorada, meteu 3-0 na Inter, 2-0 no Venezia, venceu o Genoa por 2-1, só levou um gol nos últimos 3 jogos. Então eu acho que pode muito bem ser 1-0, 2-0 Milan. Não descarta essa possibilidade. Estou confiante nos rossoneiros. Eu acho que vai vencer esse jogo, mas se não for para vencer, eu acho que tende a ser um empate com gols. Então, por isso, gosto dessa opção. Destaco também ambas marcam, mas a uma essa é mais segura. E essa é a melhor opção da sexta-feira. Selo Hotbet Stake dobrado. Muito bem. Então, nossa principal dica para essa sexta-feira fica sendo aí Milan e Bolonha, né? O dupla hipótese é a favor do Milan e o golzinho do Milan, né? Basicamente, tira o 0-0. É o dupla hipótese do Milan ser o 0-0. É isso aí. Bom, é isso. Chegamos ao final dessa edição de sexta aqui do Bet do Dia, mas final de semana tem outros jogos decisivos aí, reta final das ligas europeias, tem base real, tá? Vamos analisar aqui os jogos decisivos na Premier League também.
Brasileirão também chegando aí já na sua 8ª rodada. Para não perder nada das nossas análises, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa a sua curtida, super importante, comenta aí o que você está achando aí dos conteúdos. Também dá uma dica aí para essa sexta-feira, uma boa dupla, né? Uma aposta isolada aí para os jogos desta sexta. Enfim, dá essa moral pra gente. Lembrando, aposte com responsabilidade. Muito importante. Aposta em entretenimento, não é investimento. Matheus Montenegro, não é isso? Tudo bem, Fábio Hermano, mil maravilhas. Fica me enrolar aqui no texto. Uma boa sexta para todos nós. É isso, valeu, tamo junto, até a próxima.